Viva! Bem-vindo à edição de sexta-feira do seu jornal principal. Vamos aos destaques. Corte de energia e remoção de contadores em cerca de 300 casas gera indignação popular em Marraquém, província de Maputo. Detido homem acusado de ser mandante do incêndio que resultou na morte de 3 menores no distrito de Zavala, província de Inhambane. Apreendidos 3 kg de cocaína num contentor de medicamentos no Porto da Beira, província de Sofala. Corte de energia e remoção de contadores no bairro Mapulango 1, no distrito de Marraquém, revolta, neste caso, moradores que acusam a eletricidade de Moçambique de estar a agir de má fé. O corte da corrente elétrica ocorreu na passada sexta-feira, quando uma equipa da Eletricidade de Moçambique, acompanhada pela Polícia de Proteção, escalou o bairro numa operação que culminou com um corte de energia e retirada de contadores em mais de 300 casas. Pelo que eu saiba, nos Pamanini ou nos Calene não vendem contrato. Esse contrato aqui eu adquiri na ADM. Já eu fico muito assim irritado quando eles vêm tirar cabos. Mas tudo bem, nós queremos saber. Não temos corrente, temos contrato todo. E nós temos contratos. Se é que é o problema da rede, todo o bairro deveria ficar às escuras. Não criarem uma ilha de escuridão. Como é que isso justifica alguém ter contrato e simplesmente entenderem que devem vir tirar a corrente em casa dele? Nós não temos nada para falar. Só temos que cortar e levar contadores e cabos. Eu perguntei, contadores também devem levar. Eles sim, levaram contadores, entraram em umas casas que não estavam ninguém, abriram cortinas, tiraram contadores e foram embora. Os queixosos falam de falta de diálogo e uso excessivo da violência por parte dos agentes da polícia destacados para a operação. Esse cara está com o bom numa polícia. Passa com uma polícia. Para que vai dar? Lhe algemaram, as algemas estavam muito fortes, ele estava a sangrar. Saímos, tentamos procurar os porquês que ele está de prender. Eles não falavam nada. Só alegavam que esse aqui está mal, porque estava a roubar energia. E pegaram. E a outra senhora que até hoje estou a falar está presa. Sim. Deram tiros. Naquele dia foi um grande terror, nem parecia que estávamos em quarentena. Chegaram a levar uma senhora. Até hoje, a senhora ainda não está com a família. Revoltados, os moradores dizem-se indignados, não só com a empresa provedora de energia elétrica, mas principalmente com o governo. A primeira coisa, a senhora administradora de Marraquém, todos os bairros nível de Marraquém já visitou. Mas esse bairro de Mapulango nunca que veio a administrador de Marraquém. O que eu posso dizer? Nós estamos esquecidos, de verdade. Não temos pai aqui, não temos mãe. É governar o povo. Governar ou dirigir é quando se lida com o povo. Agora não somos ninguém. Nós já agimos de uma boa fé. Fomos para a EDM, chegaram lá, nos minharam. Até nos mandaram embora. Já que estão em guerra, nós também estão em guerra conosco. Nos esqueceram. Acho que já somos filhos da Renam, já não somos da Frelimo. Vamos aguentar até primeiro alguns dias, mas se não resolver, vamos ir até lá mesmo. Os moradores de Mapulango relatam prejuízos e acrescentam que não vão descansar até que a reposição da corrente elétrica seja feita. Tem um filho que talvez é da segunda mãe. Somos nós da segunda mãe. Mais de 300 famílias que foram lesadas aqui. A energia comprávamos. Para onde é que é o valor de compra de energia? Ajudar, mas caso não, vamos vandalizar a EDM. Queremos justiça. Até quando vamos viver isso? Moçambique, vamos abrir os olhos. É o grito de mais de 300 famílias privadas da corrente elétrica. Enquanto isso, moradores do bairro Mavoco, na província de Maputo, dizem-se excluídos do projeto de expansão de corrente elétrica da rede pública. É grito de socorro de mais de 300 famílias residentes do bairro de Mavoco Manjave,
Em causa está a discriminação na ligação de corrente elétrica por parte da empresa pública Eletricidade de Moçambique. Há discriminação no fornecimento de energia elétrica ao nível do bairro de Mavoco, na província de Maputo. Desta feita, os moradores deste bairro decidiram sair à rua para protestar contra a discriminação, a corrupção cometida pelos homens da Eletricidade de Moçambique face ao fornecimento de energia elétrica nesta zona. Aqui há discriminação total. O que acontece aqui é que alguns têm energia, alguns não têm. Por exemplo, tive informações há pouco tempo que parece uma senhora pagou a energia a partir que vai ligar a partir daquela deslinga para a casa dela. E ela sozinha. Essa energia não vai beneficiar a todos. Então, deixa-nos indignados, nós estamos aqui, toda a gente que está aqui precisa de energia e não temos. Outros não tem. Naquela zona lá tem energia, mas não, para nós não tem, porque não temos condições. Lá, por exemplo, tiraram dinheiro, mas nós não temos dinheiro. É que devem nos fornecer energia, conforme todos nós temos o direito, segundo a promessa do Presidente da República, quando veio visitar o Mulotana, disse que energia ia fornecer a todos. Os moradores dizem que a EDM exige o pagamento de pouco mais de 8 milhões de meticais para a colocação de postes e posterior ligação de energia, facto que não agrada aos moradores. Em que eles diziam que nós tínhamos que pagar 8 milhões, aliás, que o projeto estava avaliado em 8 milhões de meticais. Portanto, se nós pagássemos 70%, eles ligariam de imediatamente no dia seguinte. 70% estamos a falar aproximadamente de 5 milhões. Vai acontecer corrupção, é o que estamos a preocupar. Daqui a nada existe um senhor aqui próximo que está pagou 150 mil, vão meter 14 postos. Então, nós queremos inviabilizar esse processo. Está indignado quanto a essa situação. Nós não temos esses 8 milhões, vamos tirar de onde? Uma vez que nem o salário mínimo que nós temos a receber não chega nem para nada. Face a estas constatações, os moradores questionam. Temos que esperar o projeto que nunca mais chega. Por que os outros podem esperar e nós não podemos? Quer dizer, os outros podem ter e nós não temos que esperar. Qual é a diferença? Todos nós, se for para esperarmos o projeto, vamos esperar que não haja corrupção, que sejamos pessoas honestas e dignas. Pelo que pedem a intervenção da Eletricidade de Moçambique ou do governo local. Nós para contrato nós temos, que nos dê energia. A vida aqui é difícil sem energia. Todos os dias você tem que comprar carrinho, Não é possível você cozinhar para conservar alimentos. Você não pode comprar alimentos, quer dizer, carrinho para pôr no congelador. Não temos energia. É o que então a população também falou. Estamos aqui a precisar de energia. Desde há muito tempo, fizemos parcelamento, falaram de que então? Ao parcelar este bairro, atrás de vir energia. Temos feito ido não sei quantas vezes ao EDM. A EDM diz que então esse ano, e nunca mais chega esse ano. O secretário do bairro? O secretário do bairro, então, outro lado, tem energia. Lá já tem energia. Aqui no meio também tem energia. Agora aqui nós não temos aqui. Estava a falar de outubro. Agora a população está farta. São imagens de Dércio Vilancunos, Filipe Muyanga, TV Sucesso. Detido homem acusado de ser mandante do incêndio que matou 3 menores em Zavala, na província de Inhambane. O tempo passa, mas as marcas do incêndio continuam vivas nesta família. No bairro Nhacodoa, na vila municipal de Quissico, no distrito de Zavala. 3 crianças inocentes morreram carbonizadas depois da casa onde se encontravam ao dormir com a mãe ter sido incendiada por desconhecidos. Um crime que supostamente foi orquestrado pelo tio da família. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz ter detido o suspeito. O indivíduo está detido e procedimentos subsequentes neste momento. Os dados preliminares indicam que este cidadão é o mandante deste tipo legal de crime. Portanto, sobre este assunto não podemos avançar sob pena de deturpar a própria investigação, uma vez que trata-se de uma quadrilha que se dedicou à prática deste tipo legal de crime. O Cernic tomou conhecimento através das suas fontes e solicitou a emissão de mandatos de busca e captura junto ao meritíssimo juiz de instrução criminal e culminou com a sua execução. Bem, o indiciado não aceita, mas ele confessa ser mandante e algumas pessoas estão a monte
Nós já temos pista e brevemente vamos esclarecer este assunto. Esta quinta-feira, o Serviço Nacional de Investigação Criminal tinha solicitado à imprensa para apresentar o suposto mandante do fogo posto. Em princípio, o indiciário devia estar detido na cadeia de Zavala, mas como a infraestrutura está em obras de reabilitação, foi transferido para a penitenciária distrital de Inharim. E, para surpresa da imprensa, a Direção Nacional dos Serviços Penitenciários não autorizou a entrevista ao detido. Há essa dificuldade porque houve falta de articulação com os outros órgãos de administração de justiça. Portanto, o estabelecimento penitenciário do distrito de Inharim não aceita receber a imprensa. Procedimentos que estamos a tomar neste momento, acreditamos que nos próximos dias ele será ouvido. De notar que para a execução do crime, o tio, ora detido, mandou 2 homens que em troca receberiam cada um 2 cabeças de vaca. Os criminosos trancaram por fora a porta da casa onde a família dormia, regaram combustível e de seguida atearam o fogo. Depois de cometer o crime, todos fugiram. E a família dos 3 menores que perderam a vida no distrito de Zavala exigem justiça. Cacilda Américo, 46 anos de idade, era o principal alvo do fogo posto que acabou tirando a vida de crianças inocentes. Tudo girava em volta da feitiçaria que é acusada pelo seu cunhado, portanto, o mandante do crime, ora contas com a justiça. Fato refutado pela acusada. Ninga mahesajulanda moda mone haninga felwanko nangu mwana wangu nichidzumba anti nomunchilola kukutisa vana na vangu hambi dikuma hela chilonda chakona ninga mahela hambe mwana wangu angafandumba lava nisansa livara niko shupheka anti ni mhunu niko achiza chini mahati oni babela kota kuhanya ninga zumba nichikutisa vana na so ngukuva idyani khani wiki nikutiziva eto. No fatídico dia, Cacilda Américo encontrava-se a dormir com 4 menores. Quando o fogo deflagrou, ela apenas conseguiu sair da casa em chamas com este menor de 3 anos. E na sequência da intensidade do fogo, os 2 contraíram ferimentos graves e estiveram internados por cerca de 1 mês no Hospital Provincial de Inhambane. Visivelmente abalada com a tragédia, Cacilda Américo pede a justiça. Hambe ko va chilova nene nichitilava achilova porque vana na vamina va anga valovisa tito idi kupara vachitama hachani chitemwe gare kaditiko khaniti dzi. Para além de clamar pela justiça em memória dos menores perecidos no incêndio, a família diz ainda estar a viver intimidada. Ou seja, nos dias que correm, tem visto a solta no bairro 2 comparsas do mandante do fogo posto. Queremos que eles sejam apanhados. Queremos que eles sejam apanhados também, porque são criminosos também. Não podemos viver aqui com criminosos. Está a ver? Porque eles também vão voltar de novo a ajudar ele, porque ele é patrão deles, por falar assim mesmo. Já ele foi apanhado, porque eles vão lhe ajudar. Vão vir, fazer o mesmo coisa, está a ver? Já nós queremos que a polícia que nos ajude a pegar todos aqueles 2 também. Não queremos ver, nem ele Sebastião, não queremos ver aqui nestas zonas também. Os 3 menores que morreram carbonizados foram sepultados no quintal da casa. Recorde-se que o incêndio mortal na Vila Municipal de Quissico ocorreu no dia 3 de agosto último. Apreendidos 3 quilogramas de cocaína num contentor de medicamentos no Porto da Beira, província de Sofala. Estas 3 barras de cocaína, que correspondem a 3 kg, foram descobertas num contentor que continha medicamentos idos da vizinha África do Sul com destino à República do Quênia. A falha no ventilador do contentor denunciou a existência de obstáculo, por sinal um embrulho contendo a droga. E o capitão de Davi descobriu que essa ventilação não estava a funcionar conforme. E para não danificar os fármacos, ele quis saber o que de facto estava a passar, procurou os técnicos que pudessem arranjar e, não conseguindo, foi espreitar e descobriu que existia lá essas 3 varas numa das ventoinhas. E por via disso acionou as alfândegas e, como as alfândegas não soubessem o que se tratava, acionaram o Serviço Nacional de Investigação Criminal e foi lá uma equipe e testou-se o produto e o teste preliminar deu conta que se trata de cocaína. Apesar de constituir um crime de tráfico de drogas punível por lei em Moçambique, ninguém foi responsabilizado.
É um produto que saiu de onde saiu, tinha o destino que não era o nosso país, e investigações dessa natureza devem ser muito bem aturadas para se aferir como é que o produto chegou no local onde foi encontrado, quem pôs, e é prematuro a termos detenções. Perante este cenário, o Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Sofala vê a necessidade de reforçar cada vez mais as medidas de segurança no manuseamento de carga no Porto da Beira para evitar que este ponto do país seja corredor de drogas. Os contentores todos manuseados no Porto da Beira tenham um cuidado especial, sobretudo aqueles que estiverem em trânsito, de maneira que o nosso porto não seja corredor de passagem de substâncias ilegais como estas e trazer a segurança para nós. Refere-se que este foi o primeiro caso registrado naquela terminal marítima. Sociedade Civil exige que o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, preste contas em relação aos gastos feitos com os mais de 70 milhões de dólares alocados ao setor para fazer face à pandemia do novo coronavírus. As organizações da sociedade civil contestam o silêncio do Ministro da Saúde, Armindo Tiago, no que respeita à prestação pública de contas sobre a aplicação do fundo alocado ao setor que dirige no âmbito da prevenção e tratamento da Covid-19. O Governo, na pessoa do Ministro da Economia e Finanças, comprometeu-se a fazer uma gestão transparente destes fundos. Isto implicava, de alguma forma a publicação dos grandes contratos, a publicação dos nomes das empresas adjudicatárias destes concursos, entre outros. No entanto, passado mais de 4 meses, não há até o momento uma informação detalhada. No total, foram 79,5 milhões de dólares que o Ministério da Economia e Finanças canalizou ao Ministério da Saúde para fazer face à pandemia. Para o investigador do CIP, Aldemiro Bande, os moçambicanos têm o direito de saber como estão a ser gastos os valores. É importante que sejam publicados estes dados, que é para facilitar a monitoria da gestão que é feita pelo Governo. É importante que o cidadão saiba se o Governo está, de facto, a fazer a devida gestão destes fundos, canalizando-os para as necessidades que são de interesse público ou não. Portanto, a não prestação de contas por parte do Governo, de alguma forma, cria condições ou favorece a ocorrência de casos de corrupção. Bande diz ainda que é necessário que os nomes das empresas contratadas pelo Ministério da Saúde para prestar serviços e fornecer equipamentos e os valores pagos a cada uma delas sejam do conhecimento público. O que é necessário que se publiquem os contratos, os nomes das empresas adjudicatárias destes contratos, os montantes envolvidos. Isto é importante para que se faça a monitoria da gestão destes fundos. A transparência, a publicação, a divulgação de informação detalhada e regular sobre a gestão destes fundos é um mecanismo importante para conter a corrupção. Moçambique não tem um histórico positivo no que se refere à gestão de fundos emergenciais. Há relatos de grandes casos de corrupção, de desvio de fundos relacionados mesmo com cenários deste género. A prestação de contas por parte de dirigentes ainda é uma miragem no país e, enquanto isto não acontece, a corrupção ganha cada vez mais terreno, hipotecando o desenvolvimento do país. O Ministério da Saúde diz que dos 79,5 milhões de dólares alocados no setor da saúde, cerca de 20 milhões foram gastos na prevenção e tratamento da Covid-19. O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, diz que, apesar da aplicação de valor ter sido feita por
ajuste direto às empresas que prestaram serviços ao setor da saúde, tem toda a documentação que comprova como os valores foram gastos. A sociedade civil espera que esta documentação se torne pública por uma questão de transparência. Leopoldina Massing, Ana Maria Albino para TV Sucesso. Enquanto isso, o deputado Alberto Ferreira diz que o Parlamento deve convocar sessão extraordinária para o Governo prestar contas dos 448,5 milhões de dólares, fundos da Covid-19. Desde que o novo coronavírus eclodiu no mundo, o governo avaliou que precisaria de 700 milhões de dólares para a prevenção e tratamento da Covid-19 no país. Deste valor, os parceiros internacionais disponibilizaram 448,5 milhões de dólares ao país, dos quais 79,5 milhões foram alocados ao setor da saúde, 20 milhões ao Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e 15 milhões ao Banco Nacional de Investimento para o apoio ao setor privado. E os remanescentes 334 milhões de dólares seriam utilizados de acordo com as prioridades e necessidades dentro do orçamento do Estado. São estes os valores que devem ser justificados por cada setor que beneficiou, defende o filósofo e deputado Alberto Ferreira. A primeira grande obrigação de um Estado e do governo é de ser bastante transparente quando se trata da gestão da coisa pública, porque o dinheiro não é privado e não pode ser gerido de maneira privada. A transparência é a primeira virtude de um governo. Quando os governos não são transparentes na gestão da coisa pública, se remanda e se acusa imediatamente de corrupção. A corrupção não é a outra coisa senão a falta da transparência naquilo que se pode dizer da gestão da coisa pública. Ferreira diz ainda que a Assembleia da República deve convocar os governantes para que estes digam como estão a ser gastos os fundos. Teria sido normal nos outros países os parlamentares convidarem uma sessão extraordinária onde o governo, diante de uma plenária, para justificar tintim por tintim onde foram e como estão sendo geridos os dinheiros, porque tratando-se da questão, portanto, pública. Nós já perdemos a confiança por causa das dívidas ocultas e temos o nome a nível internacional bastante afetado. Este seria o momento para dar credibilidade e um passo importante no caminho de confiança a nível nacional e a nível também internacional. Temos ainda grandes problemas de que há por detrás de todo tipo de dinheiro que nos vem financiado por pessoas de boa vontade dos governos e de comparticipação das agências internacionais não ter sido bastante gerido com transparência. Refira-se que tanto o governo como os partidos da oposição andam em silêncio quanto à prestação de contas sobre os fundos da Covid-19 concedidos pelo FMI e outros doadores a título de empréstimo. A aparição de Armando Guebuza nos últimos tempos é tida como estratégica, já que faltam 2 anos para o Congresso da Frelimo. Entretanto, o jornalista e pesquisador Lázaro Mabunda diz que o ex-estadista demonstra que está revigorado para o próximo Congresso do partido. A recente aparição do ex-presidente da República, Armando Guebuza, que desde que deixou o poder em 2015 tem-se mantido calado aos ataques devido às polémicas dívidas ocultas contraídas no seu governo, tem suscitado várias interpretações. Guebuza foi orador numa palestra na Universidade Eduardo Mondlane, onde mostrou que ainda está em forma e, num sutil ataque à governação do dia, deixou claro que está para o país e para os moçambicanos. O tom usado por Armando Guebuza, segundo Lázaro Mabunda, do MISA Moçambique, revela que há um interesse por parte do antigo estadista de voltar às grandes decisões políticas do seu partido e do país.
Esta aparição não pode estar fora do contexto da sucessão do próprio presidente Nunes, ou seja, do contexto da realização do Congresso, do 10º Congresso do Partido Frelimo, que vai se realizar daqui a menos de 2 anos, na verdade. Não há dúvida que esses recados entre o presidente Guebuza e o presidente Nunes estão enquadrados dentro desta questão da sucessão do presidente Nunes. Mas também temos que entender que a relação entre os dois não é lá grande coisa. Não obstante a sua vontade de voltar aos embates políticos, Lázaro Mabunda diz que Armando Guebuza deu os sinais de que está revitalizado para o Congresso da Frelimo, que é já daqui a 2 anos. É lá onde sairá o sucessor de Filipe Nyusi. E este Congresso, na verdade, que vai definir as pedras que vão compor o futuro governo pós-Nyusi. Ou seja, joga-se a partir daqui a influência para a indicação do próximo sucessor do presidente Nyusi ao nível do Partido Frelimo como candidato do Partido Frelimo nas eleições de 2024. Lázaro Mabunda descarta a possibilidade de Armando Guebuza ambicionar um 3º mandato como estadista. Aqui já se discute se não haverá possibilidade do próprio Guebuza, porque alguns já estão a fazer esta insinuação de que ele tem que voltar a candidatar-se à presidência de Moçambique. Mas não vejo essa possibilidade. Existe possibilidade, mas não coloco muito essa questão. O que eu acho que é o que se vai julgar aqui, porque provavelmente o próximo candidato do Partido Frelimo será um candidato proveniente do centro de Moçambique. Então, aqui o jogo é quem consegue colocar um candidato e ser indicado dentro do partido. Se é a ala do presidente Guebuza ou se vai ser a ala do presidente Nunes, ou vai ser uma outra ala, ou há de haver aqui um jogo de negociações, nunca se sabe, é um jogo de poder. Porque é preciso perceber porque que há de haver esta guerra. É que o jogo de poder envolve também o controle do Estado. O controle do Estado, quem controla o Estado em África é a pessoa que controla as finanças, controla os contratos, controla uma série de fatores econômicos. Durante a sua dissertação, na palestra que teve lugar na Universidade Eduardo Mondlane, Armando Guebuza disse que não libertamos o país para se queimar jornais, numa manifestação contra o recente incêndio criminoso dos escritórios de um jornal da praça, e afirmou que a atual governação não está a conseguir dar segurança e autoestima aos moçambicanos. Nos próximos tempos, a ver vamos o que se sucederá. Principal. Comissão Permanente da Assembleia da República auscultou esta sexta-feira em Maputo ex-deputados com o objetivo de definir racionalização do tempo de plenária e, assim, incrementar a produtividade dos parlamentares no que concerne a legislação, fiscalização e representação. A deputada da Frelimo e membro da Comissão Permanente, Ana Rita Citol, fala dos objetivos da auscultação e espera que as contribuições possam melhorar o desempenho dos inquilinos da Casa Magna. A Comissão Permanente pretende que se faça um uso racional do tempo para o debate das matérias no plenário da Assembleia da República. Por quê? Para que os nossos eleitores, a quem nós humildemente representamos, percebam e acompanhem melhor aquilo que é o debate e como é que se alcança o resultado até a que chegue ao final da apreciação tanto do projeto como das
das propostas de lei e mesmo os documentos internos, as resoluções e outros assuntos. Já o deputado da Redamo e também membro da Comissão Permanente espera que as contribuições possam mudar a atuação dos parlamentares que ainda não conseguiram assimilar as diferenças partidárias e históricas. Tenho visto que desde a primeira legislatura multipartidária, os deputados apenas cingem em fazer discursos políticos, ataques políticos, apitos, batucadas e deixam de ir direto ao assunto, que são as propostas e os projetos de lei que foram submetidos à Assembleia da República. Ora bem, é importante que o deputado tenha antecipadamente os documentos para que ele, em vez de usar o uso da palavra para insultar o seu colega, vá direto ao assunto, que são as propostas de lei e os projetos. Abdul Karim foi o primeiro auscultado, onde apelou à definição de um prazo para a produção e assimilação dos pareceres por parte dos deputados. Portanto, deve haver um prazo para os proponentes submeterem ao Parlamento as propostas. 2. Deve estar no site da Assembleia da República para acesso público. 3. Na minha opinião, as comissões de trabalho não têm que apresentar, não têm que ler o parecer. Têm sim que entregar a presidência da Assembleia e a presidência com muita antecedência, no mínimo 30 dias, antes de começar a sessão, tem que distribuir para os deputados. E depois não há limite nos termos regimentais, mas há limite para fazer a apresentação de uma proposta de um projeto de lei, que são 20 minutos. É caricato. Raul Domingos foi deputado na primeira legislatura e entende ser pertinente que os representantes do povo dispõem-se das diferenças e aprimorem o domínio na interpretação dos anteprojetos e projetos de lei. Muitas vezes perdem interesse porque, ao invés de discutir aquilo que são as políticas públicas, de discutir as leis que se pretendem aprovar, o debate muitas vezes foge para questões de índole pessoal. Refira-se que a auscultação vai prosseguir com outras individualidades, dentre as quais membros da sociedade civil, académicos, entre outros. Instituto para a Democracia Multipartidária alerta que os ataques no centro e insurgência no norte constituem um entrave para o alcance da paz efetiva no nosso país. Esta posição é da Lorena Mazif, gestora de projetos do Instituto para a Democracia Multipartidária IMD, que falava esta sexta-feira na cidade de Tete, na mesa redonda no âmbito dos 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique, que juntou partidos políticos e a sociedade civil com o objetivo de avaliar os ganhos e desafios que teriam existido nos 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique. Mazif, na sua intervenção, disse que ainda há um grande desafio para a consolidação da paz efetiva em Moçambique, tendo em conta os conflitos que se registram em Cabo Delgado e no centro, com destaque para as províncias de Manica e Sofala. Ainda é um desafio consolidarmos a paz em Moçambique. Sabemos que temos situações de conflitos na zona norte, em Cabo Delgado, na zona centro, aliás, em Manica, e que constitui um constrangimento para uma verdadeira democracia multipartidária. Mas que é preciso apelar para que as sessões de diálogo entre os vários atores políticos continuem a existir, por forma a que haja um maior crescimento, uma maior consolidação deste grande ganho que os moçambicanos conseguiram. Noutro desenvolvimento, Mazif afirma que, para se livrar dos conflitos que se vivem nas regiões centro e norte do país, é necessário que se priorize o diálogo nas esferas envolvidas para a consolidação da paz efetiva. É um constrangimento muito grande, não deixa de ser uma ameaça à paz, mas para que nós possamos sair deste aparato de conflito, tanto na zona centro como na zona norte, um elemento essencial é sempre importante, que é a questão do diálogo.
E o diálogo já se mostrou que é uma arma incontornável, razão pela qual tivemos há um ano atrás a assinatura do acordo de 6 de agosto. Foi resultado dos vários diálogos políticos para que tivéssemos efetivamente esta paz. A gestora de projetos do IMD lamenta da participação ativa dos partidos políticos da oposição apenas nas vésperas das eleições, o que faz com que não se sinta a democracia multipartidária no país. É inegável que os partidos da oposição aparecem, principalmente os extraparlamentares, têm aparecido maioritariamente em épocas eleitorais, seja nas eleições locais, seja em eleições gerais. E é preciso mudar este paradigma para que possamos ter e dizer de forma viva que existe democracia multipartidária, porque o multipartidarismo é mesmo a existência de várias cores políticas. São estes atores que podem contribuir em advocacia, em ideias e recomendações no contexto da governação atual. De referir que a mesa redonda organizada pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e o Instituto para a Democracia Multipartidária IMD, realizada na cidade de Tete, sob o lema Consolidando a Constituição Multipartidária e Construindo uma Democracia Inclusiva. E os partidos da oposição na cidade de Tete alertam que sem separação de poderes, o país continuará em conflitos. Na cidade de Tete, com o objetivo de avaliar os ganhos e desafios da democracia multipartidária em Moçambique, os partidos políticos da oposição na cidade de Tete afirmam que, enquanto não existir a transparência na governação pós-Moçambique, continuará a zigue-zaguear. Esta é a posição do membro do partido Renamo em Tete, Fabião Dzingue. O princípio da democratização tem que iniciar com a separação efetiva de poderes e que as instituições sejam fortes. Só podem ser fortes se houver separação de poder. Agora, se todos os responsáveis máximos forem nomeados pelo Presidente da República e esses, naturalmente, não irão as instituições que vão dirigir serem fortes, porque os seus titulares estarão tanto com afinidades do Presidente, porque a nomeação é baseada em afinidades e, portanto, as instituições nunca serão fortes. Só podem ser fortes se forem realmente democráticos, houver um sistema de separação de poderes e houver uma transparência na governação. Já Celestino Bento, do MDM, diz ser um grande desafio no que tange à democracia multipartidária, tendo em conta as instituições moçambicanas são maioritariamente partidarizadas. Há uma grande preocupação. As instituições moçambicanas são todas partidarizadas. Estão confinados ao partido no poder. Não há sociedade civil, em termos de organizações organizadas, passa o pleonasmo, que não estejam adstritas ao partido no poder. Então, quando é assim, temos problemas. Começando pela Comissão Nacional de Eleições até o STAI, a maioria dos seus constituintes é do partido no poder. Então, é difícil, quando é assim, nós podermos passar o testemunho, não é, para uma concórdia nacional, para aquilo que nós precisamos que este Moçambique seja, o Moçambique para todos. Domingos Macasso, em representação do Partido Frelimo, diverge as posições dos partidos da oposição, apesar dos conflitos armados que têm estado a se registrar nas regiões centro e norte do país. É verdade que este nosso desenvolvimento está a encontrar impasses, como agora podemos falar da situação dos insurgentes em Cabo Delgado, que está a nos criar impasse para que a nossa democracia, o nosso povo possa estar muito bem, livre, com seus direitos e escolher os partidos que devem dirigir esse país. Mas também temos a situação da Zona Centro, que também cria problema de direitos humanos dos nossos concidadãos. Nós acreditamos que esses problemas um dia possam ultrapassar, mas nós estamos satisfeitos que os 30 anos revelam os anseios de que o povo sempre tem estado em 5 anos a escolher os seus dirigentes e para esse país avançar no âmbito da democracia dos moçambicanos. Refere-se que o evento solene será testemunhado a 30 de novembro de 2020, data da entrada em vigor da Constituição da República, que introduziu o multipartidarismo no país há 30 anos. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias para TV Sucesso. O secretário de Estado da província de Manica, Edson Macuacua, mostra-se satisfeito com as condições criadas para a retoma de aulas presenciais no ensino superior. O secretário do Estado na província de Manica, Edson Macuacua, falava na manhã desta sexta-feira, depois de visitar esta instituição de ensino superior, que retomou as aulas. Para
à observância das medidas de prevenção e combate ao Covid-19, designadamente quanto ao distanciamento físico, à reorganização das salas, das turmas e do próprio processo de ensino e aprendizagem, assim como as medidas de higiene individual, coletiva, adotadas e implementadas ao nível da instituição. Gostaríamos de exortar e desafiar a instituição. Edson Makwakwa disse, por outro lado, que os estudantes que são graduados no ensino superior e não só devem servir para o desenvolvimento das comunidades locais, combatendo a pobreza. Para que estejam em melhores condições de transformar os recursos naturais que nos rodeiam em riqueza que possa ser usufruída e melhorar as condições e qualidade de vida das comunidades. Nós, como Estado, continuaremos a promover políticas que garantem o acesso ao ensino por parte dos cidadãos. Refira-se que na província de Manica todas as instituições de ensino superior já retomaram com as aulas e ainda não se reportou nenhum caso de estudante de ensino superior que tenha testado positivo para o coronavírus. Já na província de Sofala, medidas de prevenção da Covid-19 minimizam riscos de infecção no Centro de Formação de Professores de Nhamatanda. Desde que arrancaram as aulas há 15 dias, este Centro de Formação de Professores, que é dos poucos na província de Sofala a dar aulas presenciais, tem na redução dos alunos por turma, bem como o distanciamento social, o escudo de prevenção da Covid-19. Nossas salas tinham a capacidade de 30 formandos, mas para responder às demandas de Covid-19, temos que reduzir o número de 30 para 20. E cada secretária e cadeira que os alunos estão a usar, os formandos estão a usar na sala de aula, tem um nome identificado, de modo que não possam trocar as cadeiras e mesas. Mais do que isso, as avaliações são feitas usando a plataforma digital e a cada formando tem responsabilidade individual e coletiva de preservar a saúde do seu colega, principalmente nos momentos que mais tempo estão juntos. Distanciamento, muita limpeza e quando amanhece abrimos janelas para poder entrar o ar. E temos mantido o distanciamento físico, lavamos frequentemente as mãos, evitamos ir à cama de outra colega, evitamos partilhar objetos, cadernos, assim como esferográficas. E controlamos uma a outra, além de nos controlarmos, controlamos as outras também. Sempre chamamos a atenção quando uma tenta aproximar-se da outra para evitar e prevenir-se da Covid-19. Porque não sabemos quem está contaminado, assim como aqueles positivos ou negativos. Então, devemos evitar esse compartilhamento de objetos ou utensílios para que não haja essa contaminação. Aqui na camarada vocês não trocam nada? Não. Nem chinelo, nada que se troca aqui na camarada. Por isso, até então não há sinal de alarme. A saúde dos formandos é boa, porque até então ainda não temos nenhum caso suspeito. Então mostra que estamos num bom caminho. Mas mesmo assim, esta instituição de formação, uma vez ter internato, pautou por reforçar as medidas, apostando em particularizar os utensílios de cozinha, segundo conta a responsável Zaida Donça. Cada um tem que ter seus talheres num sítio bem guardado. E por isso cada um é responsável por seu utensílio. Sabemos que é para manter a higiene muito mais, mas a direção da escola fez isso focando-se na prevenção do coronavírus. Por esta razão, estudantes, depois de tomarem sua refeição, fazem a questão de lavarem a sua própria louça e depois conservar.
Daniel Madiriz, TV Sucesso, Nhamatanda. Na página desportiva, saiba que comentadores apelam maior celeridade na reparação dos setores danificados no Estado Nacional do Zimpeto para evitar com que Moçambique seja penalizado e seu nome manchado a nível internacional. Faltam 9 dias para o fim do prazo estabelecido pela Confederação Africana de Futebol, ou seja, até o dia 20 de setembro, o governo moçambicano deve reparar todos os setores danificados do Estádio Nacional do Zimpeto para permitir que o estádio passe a acolher jogos internacionais. Neste momento, as autoridades moçambicanas estão a correr contra o tempo para garantir que os mambas possam receber os camarões em casa. Até o fecho da nossa reportagem, vários setores haviam sido intervencionados com vista a sanar as recomendações da CAF. Sobre o assunto, os comentadores desportivos apelam a maior rapidez no processo para evitar que Moçambique não seja penalizado. Não jogando em Maputo significa que podemos jogar ou na Suazilândia ou aqui bem perto, na Nelsprit. São quase um pouco mais de 200 quilômetros que temos que percorrer. A imagem de Moçambique claramente fica muito beliscada. Um país com 45 anos de independência não consegue ter um campo de futebol, um estádio de futebol em condições para acolher um jogo de futebol é lastimável. A redução, por exemplo, da moral dos atletas, pode haver essa redução e também pode contribuir para que provavelmente não consigamos melhores resultados. Fica a imagem de um país que não é organizado, né? Se não conseguimos as questões mais básicas para poder atuar no nosso campo. Em termos de consequências, não se aplicam só para a Seleção Nacional de Futebol, aplicam-se também para os clubes, tanto aquelas equipas que, neste caso, a União Desportiva de Songo, que é o Coxa de Sol, que vão disputar nas competições africanas. Se não estiverem em condições, temos que fazer demarches para realizarmos os jogos nos países vizinhos, o que seria, de facto, muito penoso, embora se saiba que até lá os jogos poderão realizar-se à porta fechada, mas mesmo assim o realizar-se fora do nosso habitat, do nosso meio, pode não ser muito abonatório, porque seria por via de uma penalização. Os comentadores desportivos defendem que, para a melhor gestão do Estádio Nacional de Zimpeto, deve ser concessionado a um privado. Deve ser entregue essa parte de manutenção a um privado. Se assim for feito, acredito que haverá responsabilidade, porque haverá um contrato a ser assinado e que esse terá a obrigatoriedade de respeitar esse contrato. A verdade é esta, o Estado está a cair aos pedaços. Praticamente é um local abandonado. É preciso fazer um pouco mais. O Estado Nacional foi inaugurado em 2011, há bem pouco tempo agora. O Estado aqui terá que definir melhor a situação a dar ao Zimpeto, porque a gestão que agora está lá, e dependendo apenas dos fundos do Estado para a sua manutenção, sinceramente vamos ter muitas dificuldades de manter o Zimpeto e vamos ter ali um elefante branco. Os maiores estádios do mundo de futebol não são geridos por entidades públicas. Posso dar um exemplo do Estado de Dragão. Há que lamentar também por estarmos a passar por esta situação. Por exemplo, as situações mais básicas, como por exemplo a do relevado em condições, como a de proteção da área de imprensa, como a questão da degradação, por exemplo, dos bancos, tanto dos suplentes. Quer dizer, são situações em que, como a degradação também da vedação externa do Estado Nacional de Zimpeto, é lamentável porque o Estado Nacional de Zimpeto é a catedral tanto do futebol moçambicano. Refira-se que a Federação Moçambicana de Futebol deve enviar um relatório após a resolução das anomalias apontadas pela CAF. Resta-me apenas agradecer a si, caro telespectador, pela companhia. Novo encontro marcado para amanhã às 19h50. Até lá, passe muito bem. Boa noite.